E nós começamos mais uma edição do Conexão Digital. Hoje eu tenho o privilégio e o prazer de receber a professora Giovana Bacarin, colega, amiga, jornalista com pós em administração. Eu achava que era o contrário, mas por isso que é sempre bom conversar antes de começar a gravação. É jornalismo com pós em administração, autora, né? Empreendedora, consultora e autora, né, dessa obra Empreenda com Menos, né? E é sobre exatamente esse assunto que eu convidei a Giovana para falar um pouquinho sobre essa questão do empreendedorismo, que está tão atrelado à tua imagem, ao teu trabalho como professora, né, como consultora. Vamos começar falando então do livro. Como é que nasceu a ideia de escrever um livro sobre esse tema? Bem legal. Na verdade, já faz alguns anos, né, que surgiu esse projeto. Eu estava trabalhando com um negócio novo. Na época a gente tinha um escritório colaborativo aqui em Piracicaba, um coworking, que era uma coisa muito nova, foi em 2013 isso. E as pessoas não entendiam muito bem e a gente meio que abriu a empresa como se fosse uma startup. Eu já trabalhava com o Canvas na época, já conhecia a metodologia de Lean Startup, então a gente abriu como se fosse uma startup. E junto com a gente, outras empresas abriram. E aí, no decorrer do processo, a gente foi sentindo o mercado, sentindo tudo o que aconteceu. E eu fui vendo assim, olha, na verdade eu não sou uma startup, eu sou uma microempresa. Mas eu me beneficiei muito de ter usado esse método. Então eu comecei a fazer uma palestra, eu comecei a fazer as relações entre o método para você abrir um negócio tradicional e o método de startup. E aí eu fiz uma palestra que chamava assim, transposição das metodologias Lean Startup para micro e pequenas empresas. Quando a gente começa, a gente não afinou o nome ainda, né? Só pelo nome você imagina qual era o valor da inscrição, que é um nome que exige um valor de inscrição, né, considerável, né? Por palavra, né? E aí eu fiz essa palestra, era uma coisa bem inicial. E comecei a apresentar e o retorno das pessoas foi muito interessante. Assim, gente falando assim, nossa, obrigada, eu queria começar pequeno, mas eu sentia vergonha de começar pequeno. Então você meio que me deu uma autorização para começar pequeno. E eu falando, não, é exatamente isso que você tem que fazer. Gente falando assim, nossa, eu fiz um MBA agora, mas isso daí me ajudou a colocar mais em prática, a coisa em prática. E aí eu fui desenvolvendo, fui afinando isso e na época o pessoal da Alta Books assistiu uma palestra minha num congresso online e entrou em contato comigo fazendo um convite, se eu não queria fazer uma proposta para escrever um livro. E aí eu já estava com isso super, né, encaminhado, fiz a proposta e aí o conselho aceitou e aí nasceu... Na verdade, nasceu o livro não, né? Aí nasceu o trabalho, né? Para começar a colocar tudo em ordem. Mas assim, foi disso que surgiu, dessa coisa bem prática. Por que empreenda com menos? A ideia é assim, é menos o quê? É menos recurso, né? Menos investimento financeiro. E aí, em função disso, é menos risco. E através da metodologia, menos incerteza. Qual que é a história do livro? Eu peguei realmente todas essas metodologias de inovação, seja Lean Startup, Customer Development, o próprio Canvas e o Design Thinking, que é meio que a forma de pensar que é o arcabouço de tudo isso, né? Eu peguei tudo isso e aí eu criei uma metodologia que na verdade não é uma criação, é uma transposição mesmo, que chama Empreendedor Enxuto, que é a gente pegar todo esse conhecimento e falar, tá bom, você é micro e pequeno. Não necessariamente você está criando o Google, você está criando o Facebook. Você está começando a sua empresa, você quer ter um diferencial de mercado, se possível, você quer até inovar. Mas como que você faz para aplicar isso? Eu não sou uma startup, eu não quero, né, abrir capital na bolsa, nada disso. Então como que você faz? E aí ele é bem assim... o passo a passo para a pessoa começar. E aí o menos é isso. Porque qual que é a ideia da startup? Ela não sabe qual que é o produto, ela não sabe qual que é o serviço, ela não sabe qual que é o mercado. Então ela está num universo de extrema incerteza. Então ela vai começar pequenininho e ela vai testar
e voltar para corrigir, testar e voltar para corrigir os erros. Então ela vai fazendo isso até ela ir melhorando essa certeza. Então o que o método propõe? Que você faça isso também com uma microempresa. Porque você não tem o nível de incerteza de uma startup, mas você tem incerteza de capital. Geralmente o micro e pequeno empreendedor tem pouco dinheiro, não quer de repente ir no banco, já fazer aquele plano de negócios gigantesco e tal. Então você tem uma incerteza de capital que, se der errado, às vezes é muito mais destrutiva, né? Porque é dinheiro da família e tudo mais. E você tem uma incerteza, mais duas na verdade. Você tem uma incerteza da ideia. Será que essa ideia minha vai funcionar nesse bairro, nesse lugar, com esse e-commerce, né? Será que essa ideia vai funcionar? E você tem uma terceira que é: será que eu sou mesmo empreendedor? Será que eu levo jeito para coisa? Será que eu dou conta de tudo isso? Então, assim, essas três incertezas, inclusive o Sebrae tem uma pesquisa que chama Causa Mortes, que eles analisam empreendedores que não sobreviveram mais de 4 anos, e eles vão olhar assim, por quê, né, que essas pessoas essas empresas não sobreviveram. E assim, a base são essas três incertezas. Então, com a metodologia é menos risco para diminuir essas incertezas, menos incerteza. E o investimento, que eu acho que é a incerteza que mais impacta, é a que a gente mais vai tentar diminuir. Agora, conta pra gente um pouquinho como é que se deu essa tua inserção nesse universo. Porque, como nós falamos, fez graduação em jornalismo, né? Como é que tu foi parar? Onde é que tu descobriu esse interesse, essa paixão por essa área de empreendedorismo, de gestão? Bom, eu venho de família de empreendedores, né? Meu pai na área de indústria, minha mãe na área de comércio. E aí é engraçado que recentemente eu fui descobrindo na árvore genealógica outros, né? Então meu avô também, ele trabalhou como mascate, ele teve o mercadinho dele, mas aí teve uma que eu descobri, que foi que o meu bisavô teve uma sorveteria numa cidade que não tinha energia elétrica. Mas esse Baccarin italiano? Não, esse do lado materno. Porque deve ter um lado, não tem um lado meio árabe aí, não? Não, então, um oitavo árabe. E aí, do Baccarin, do lado da família, eles vieram aqui, chegaram por São Paulo e desceram para o sul para abrir um hotel. E aí meu pai veio depois para cá, trabalhando em empresa, ele veio pela Copersucar na época, e aí acabou empreendendo também. Então, assim, o empreendedorismo tá com todo mundo. Eu cheguei a morar dentro da empresa da minha mãe quando eu era adolescente, né? A gente morava atrás e ela tinha uma videolocadora na época. Todos os ramos. Indústria, locadora, sorvete, tudo. E aí... então, assim, eu cresci dentro disso e vendo os problemas, ajudando, vendo quais eram as dificuldades. Tanto que a minha paixão no empreendedorismo é pelo micro e pelo pequeno. Meu negócio é com eles. E aí, a hora que eu comecei a trabalhar com comunicação, eu fui trabalhando na área, mas eu acabei migrando para a área de marketing, né? Naturalmente, uma habilidade natural minha, fui indo para essa área. E quando eu comecei a trabalhar com agência, eu percebia que a questão, às vezes, não era criar campanha, não era criar anúncio, melhorar o canal de venda, era estratégica. Então eu comecei a perceber que o problema estava na estratégia. E aí, naturalmente, eu fui dando consultoria para as pessoas nessa área, porque aí a gente ia trabalhar como um todo. Aí eu fui fazer a minha pós para falar assim, não, deixa eu, né? Inteirado. Né? Deixa eu fazer uma base, eu já tinha essa base empírica de uma vida inteira, mas deixa eu, né, organizar essa base. E aí eu fui trabalhando muito essa parte estratégica. Então, assim, o meu foco até no empreendedorismo é muito na estratégia. E assim, aí tem mais uma, né? Aí eu fui vendo que além da estratégia, a questão é sempre a pessoa, né? Aí agora eu tô fazendo uma pós em psicologia. Pra abarcar tudo. Tudo, Não saia daí que nós vamos para um intervalo, mas o Conexão Digital com a professora Giovana Baccarin volta já.
o desempenho do comércio eletrônico e ações de marketing digital no mundo vem se destacando nos últimos anos e passou a ser uma realidade que assinala uma grande importância para a economia do país. Pensando nisso, o Centro Universitário Senac desenvolveu a especialização em marketing digital e e-commerce, que capacita o aluno para atuar na criação de projetos, gestão de processos de marketing digital e comércio eletrônico, compreendendo a rotina das operações, o contexto digital, as tendências e o comportamento do consumo 3.0, visando a criação de estratégias e a implementação de ações de marketing. O curso estimula o empreendedorismo dos alunos, mostrando os cenários atuais de modelos de negócios que se tornaram um sucesso. O Centro Universitário Senac possui uma infraestrutura completa para você que procura uma especialização. As unidades são adequadas e preparadas para dar suporte ao seu aprendizado, além de contar com um corpo docente qualificado e reconhecido pelo mercado. Neste curso, o profissional participa de aulas teóricas, vivencia com profissionais da área criações de novos conceitos e projetos inovadores, além de discutir soluções reais do mercado de trabalho. Ao finalizar o curso, poderá atuar em agências, empresas especializadas em marketing digital e e-commerce e também administrar seu próprio negócio no ambiente digital. O mercado de e-commerce e marketing digital cresce ao ano em torno de 30%. E por conta disso exige muitos profissionais, né? Exige a participação de muitos profissionais que tenham um entendimento horizontal deste segmento digital. Esse profissional também pode ser um empreendedor. Aliás, muitos alunos buscam esse tipo de curso por conta do empreendedorismo que está bastante em alta no Brasil. Isso já vem de uns 3 anos para cá, sobretudo, né? Ele pode fazer o curso para se tornar um empreendedor. O curso dá essa condição para ele também. Para conquistar o mercado, você precisa de uma das melhores instituições de ensino do país. Faça a escolha certa para a sua especialização. Pós-graduação é no Centro Universitário Senac. Conexão Digital está de volta, hoje conversando com a professora Giovana Baccarin, especialista quando o assunto é empreendedorismo e capacitação de pequenos e microempreendedores, não é isso, professora? Isso. E eu queria entender agora um pouquinho sobre esse contexto dentro da disciplina. Tu trabalha como docente aqui na nossa pós-graduação, né, em marketing digital e e-commerce, e justamente nessa área de planejamento, né? Como é que essa questão se encaixa dentro desse universo da formação desses gestores? Então, é bem interessante, né? Agora a gente está trabalhando a disciplina de gestão e inovação, né? E eu estou começando a trabalhar desse ponto de vista estratégico, porque o que eu sinto muitas vezes, né? A gente tem uma agência ainda, né? Que presta serviço de desenvolvimento de e-commerce, esse tipo de coisa. Então, o que eu sinto no mercado? Às vezes a pessoa chega pra gente procurando um e-commerce. Tudo bem, a gente pode fazer e tal, mas ela está totalmente crua. No geral, ela está totalmente crua nessa parte da gestão, nessa parte estratégica. Então, às vezes a gente percebe, a pessoa desenvolve toda a parte tecnológica, tem esse entendimento, sabe, de que a parte tecnológica, se eu fizer aquilo, é o suficiente. E, na verdade, é só mais um canal de venda, né? A lógica do negócio, a lógica da empresa é a mesma que sempre existiu. A lógica, o mercado mudou, o consumidor mudou. Mas assim, a lógica do negócio, ela precisa se manter. Então, o que eu estou trabalhando aqui e que eu acho muito importante que os empreendedores percebam e trabalhem é essa questão estratégica desde o começo. Qual que é o meu modelo de negócio, né? Quem é o meu cliente? Qual que é a minha proposta de valor? Onde que eu vou inovar? Onde eu vou me diferenciar? E aí, quais são os canais de vendas, né? Que no Canvas ele tem essa ponte, né? Quais são os canais de vendas que eu vou fazer para ligar essa proposta de valor e entregar
isso para o meu consumidor, gerando valor para mim enquanto empresa. E aí, nesses canais, a gente pode ter o e-commerce e a gente pode ter outras coisas também. Às vezes a pessoa tem uma loja física e um e-commerce, né? Às vezes é um e-commerce para vender alguma coisa que ela vai fazer delivery, enfim, tem N possibilidades. Mas eu entendo que o importante é ela saber qual que é essa lógica toda, sabe? O que está por cima. Ela enxergar de fora a empresa. E eu acho que assim, isso é o que a gente mais está trabalhando com o pessoal, a questão estratégica. E aí depois, essa ideia, né, de como que eu faço para minimizar o risco de colocar essa ideia em prática. Como que eu faço para minimizar a incerteza e mais, como que eu faço para acertar mais rápido? Porque mesmo que eu vá abrir uma loja de sapato, de bolsa, de qualquer coisa assim que já exista no mercado, é novo para mim, né? Eu tô começando. Então, e assim, eu vou errar. Isso é outra coisa que é fato. O Sun Tzu, na Arte da Guerra, tem aquela frase que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha, né? E isso funciona para os negócios. Nenhum plano de negócio sobrevive a você abrir a porta da empresa, a inauguração, né? Aí você vai descobrir o que a pessoa quer de verdade, como que aquele bairro funciona de verdade, quem está disposto a pagar. Então a gente está trabalhando toda essa base estratégica para a pessoa, a hora que esse plano tiver, primeiro, para ela colocar esse plano em prática o mais rápido possível, com o menor investimento possível. E aí para ela saber como ela pode ir corrigindo. E assim, o e-commerce, o marketing digital, eles têm especificidades que o curso aqui no Senac é muito legal, porque o conjunto das disciplinas abarca, né, todas as frentes de trabalho que a empresa precisa ter. E ele tem essas especificidades, mas a pessoa precisa ter um domínio e saber onde ela está para saber corrigir, né? Para saber ir fazendo as correções. E aí a gente vai trabalhar a inovação também, né? Porque o mercado hoje em dia, a competição é incrível. A pessoa, e assim, tem espaço, né? A gente estava conversando antes sobre como evoluiu rápido a tecnologia, né? No case que eu estava lendo hoje do Magazine Luiza, a primeira loja virtual deles era uma mesa com uma pessoa sentada, ela tinha um catálogo, e aí o cliente chegava, ele olhava no videocassete onde estava o produto, ele colocava a fita no videocassete, ia para frente e aí ligava e mostrava o produto para a pessoa na televisão. Você vê, hoje em dia não, qualquer pessoa sentada num café com um computador ali consegue fazer toda a logística. É o mesmo com o smartphone, né? Às vezes nem... Não precisa nem do computador, né? Às vezes com o smartphone já faz toda a logística, desde o fornecedor até o marketing, Então, assim, é um universo maravilhoso e a gente está procurando... Eu acho que dá bases sólidas, né, para os alunos, para que essas empresas possam ou nascer, né, de uma forma mais assertiva, ou então melhorar aquilo que elas já têm, né? E o legal é que, pensando dessa forma estratégica, né, é fantástico que a disciplina seja justamente no primeiro semestre, né? Para que o aluno, no decorrer dos 2 anos de curso, ele possa efetivamente transformar o próprio projeto de negócio dele em parte integrante dos trabalhos que realiza, dos testes que realiza no âmbito das disciplinas, né? A gente até conversou na primeira aula, eu fiz esse comentário, falei, gente, que legal que essa matéria, que essa disciplina está acontecendo agora. E aí, na hora de formar os grupos, a gente aproveitou e fez um levantamento de todos os projetos que tinham na sala. Então eu tenho essa empresa, eu quero abrir esse e-commerce, e a gente fez os grupos em cima dos casos reais dos alunos. Então eles vão poder utilizar aquilo que a gente está fazendo na empresa deles, né? E aí tem um pessoal que é agência, então todo mundo de agência está no mesmo grupo, né? E aí uma outra empresa de serviços, essa empresa está no outro grupo. Depois tem uma galera que é na área de moda, projetos diferentes, mas juntou esse pessoal e eles estão fazendo. Então, assim, eles vão trabalhar de maneira muito prática, né? Sair com conhecimento, assim, altamente aplicável no cotidiano deles. Mas uma impressão que eu tenho, e aí tu me corrige, porque tu é especialista na área, eu necessariamente não tenho essa visão ampla que tu tem dessa questão, mas é que o brasileiro, ele é extremamente empreendedor, quer dizer, ele investe, ele gosta de se arriscar, ele não gosta de ter patrão, ele
ele quer ser o patrão, mesmo que seja só dele, né? Quando muito é dele, contrata a esposa e o filho e o cachorro, mas ele quer ser empreendedor. Só que falta planejamento, né? Eu vejo, assim, claro, generalizando, mas em muitos casos, inclusive de gente próxima, de amigos, de parentes, que o cara arrisca 1, 2, 3, 4, 10 vezes, incansável, né? Mas todas as vezes indo pra, né, no empirismo, aquela coisa, eu acho, eu vi, eu tive essa impressão, eu notei que o mercado está indo nessa direção e eu quero... E às vezes investe dinheiro do fundo de garantia, o dinheiro da aposentadoria, dinheiro do programa de demissão voluntária e tal, em um negócio que às vezes não chega a 1 ano, né? Quer dizer, um grande prejuízo. É isso mesmo? O brasileiro tem mesmo esse perfil? Quer dizer, gosta de empreender, mas não é muito chegado a planejar antes? Ele tem esse perfil. E eu acho até que tem um pouco de medo do planejamento, né? Tem aquela coisa assim, nossa, eu não sei fazer, eu não fiz administração, então eu não sei nem vou fazer, né? E é muito interessante porque naquela pesquisa do Sebrae que eu falei, na Causa Mortes, um dos itens de maior diferença entre as empresas que passam de 4 anos e as empresas que não passam é a quantidade de meses que passaram planejando, né? E meses, a gente está falando em meses, porque nessa pressa que você está falando, às vezes a pessoa quer em 3 semanas começar um negócio, né? Quer em 3 semanas, assim, já sei o que eu vou fazer, fiz o contrato de aluguel, começa as obras, né? E tem muito disso também, da pessoa, mesmo de uma forma empírica, ela comprometer muito essa renda. Ela ir já fazer um contrato de aluguel, que é sempre pelo menos 12 meses, ela comprar máquina, ela contratar um funcionário com carteira assinada. Eu lembro de uma empresa que a gente deu consultoria, eu não consegui, dissuadi-las disso, entendeu? Elas abriram a empresa com 3 funcionárias em carteira assinada. Só que assim, quando a gente faz um planejamento, mesmo quando a gente faz um planejamento, né? Você fala assim, eu acho que eu vou vender tanto. E a gente sempre acha mais, né? Eu acho que eu vou vender tanto por dia, vão passar tantas pessoas na minha loja e tal. E só que tem uma curva pra gente chegar nesse número de pessoas, né? Então talvez ela viesse a precisar de 3 funcionários, mas não na inauguração, né? Contrata um freelancer, alguma coisa assim. Então tem essa ojeriza até do planejamento, né? E ao mesmo tempo um comprometimento muito alto do ponto de vista financeiro com a ideia. A ideia é muito boa, eu acho que a minha ideia é muito boa. Vai bombar. Não pode dar errado, porque é maravilhoso, todo mundo vai gostar tanto quanto eu. A minha mãe diz que é legal, o meu cônjuge diz que é legal, e o cachorro diz que é legal. Minhas primas experimentaram e adoraram, né? E então não pode dar errado. E aí a pessoa, a hora que ela compromete todo o poder de investimento dela, ela fica sem margem de manobra. Essa que é a questão. Aí a hora que ela vê que, não era pão, era melhor bolo, não era roupa, era melhor bolsa, né? Não era massagem, era melhor acupuntura, a hora que ela percebe isso, ela não tem como redirecionar. Essa que é a questão. Investiu tudo às vezes em coisas físicas, então também ela ficou sem capital de giro, né? Então às vezes dá uma baixa, ela descobre uma sazonalidade naquele mercado que ela não sabia que existia, e aí ela não tem caixa para segurar aquele tempo, né, que é necessário. Então a ideia é, primeiro, planejar. Mas não precisa tirar essa vontade de começar em 3 semanas. Pelo contrário, eu falo às vezes assim, quer começar, comece em 2. Mas diminui o máximo possível. Começa a testar alguma coisa no entorno. No livro tem o case do quinoa, né, do quinoa comida saudável, e eles estão crescendo muito, estão pegando um passo agora. Mas eles começaram com aquele plano gigantesco, a gente foi tirando. Eles começaram só com delivery, sabe? E aí eles foram aprendendo quem era o público e foram aumentando. E para começar com delivery de uma coisa não precisa muito, né? É verdade. Tem coworking, tem tantas opções, sabe, né? Uma coisa que você falando me lembra assim, algo que foi uma febre, né? Que foi a tal da história da paleta mexicana. Eu lembro que a gente percebe que sim, que o empreendedor profissional, aquele que já tem mais traquejo, mais tempo de mercado, mais experiência de planejamento, ele vai, busca novidade e traz. E aí tem uma galera de aventureiro mesmo, que sai atrás. Quer dizer, não, esse negócio tá dando muito dinheiro, eu fui lá comer uma paleta e vi lotado, esperei na fila.
vou pegar tudo e vou investir. Só que, aí ó, agora eu tô sendo extremamente empírico, né? A impressão que eu tenho é aquela coisa assim, o cara que é empreendedor, ele já viu aquela alta, ele já tá começando a pensar no próximo. E aquela turma que o olho brilhou e que não fez um estudo mais aprofundado, agora tá jogando todas as fichas no mercado que já tá num patamar, já se bobear, já tá em declínio, a concorrência aumenta de uma hora para outra e o cara quebra, né? Tem vida curta, né? E aquele cara que começou, ele já pegou aquela grana que ele ganhou e já tá pensando no próximo. Né? Já sabe que as coisas têm essa curva, né? E isso acontece com muitas novidades, né? Teve a época do frozen iogurte, teve a época das esmalterias. Isso. Mais lá atrás, sorveteria por quilo, R$1,99, né? A gente viu isso acontecendo. E realmente, a pessoa que entende, ou das duas umas, ou ela já está fazendo isso e já está usando aquela grana para investir na próxima inovação, ou diversificando, né? Ou ela construiu um negócio que permitia ela ter uma outra base que ela não dependia só daquela novidade, né? Mas realmente o problema são as pessoas que chegam, colocam tudo e aí a gente vê, às vezes é prazo de 3 a 6 meses, né? Abre 20, sobra 1, 2, né? Então é muito complicado fazer isso. E o legal se você vai investir numa novidade, você não precisa investir muito, porque a novidade por si só ela já leva o cliente. Então assim, não abra uma loja para vender paleta mexicana, põe uma bicicleta em algum lugar, entendeu? Aproveita daquilo, mas não coloca todas as vai crescendo fichas de forma sustentada. Se a moda ficar, você vai crescendo e você fica junto, né? Muito bom, então recomendo. Empreenda com menos, estou aqui fazendo propaganda mesmo porque é bom, né? O livro é bom e a professora que escreveu eu sei que é 100%. E siga os perfis da Giovana nas redes sociais, eles estão aparecendo aqui embaixo, eu sei porque sou eu que vou editar e eles vão aparecer aqui. Então siga, né? Compartilhe, tem muito conhecimento importante para você que está pensando em empreender. E siga também, por favor, os nossos perfis, compartilhe o Conexão, continue conosco, mande suas dúvidas, mande também suas sugestões de pauta. Toda semana nós estaremos aqui trazendo um profissional, né, de gabarito para responder algumas dessas perguntas e trazer mais conhecimento para você. Tá certo, Giovana? Obrigado, querida, mais uma vez. Obrigada a você. Prazer, obrigado pela participação e obrigado por fazer parte do nosso time de docentes aqui na pós-graduação. E a você que ainda não conhece, não deixe de acessar o site do Senac São Paulo e conhecer as nossas ofertas de pós-graduação. Com certeza tem algo que vai ajudar muito você na realização dos seus sonhos, do seu projeto de empreendedorismo. Um abraço e até o próximo Conexão. Tchau!